Tainá, eu queria saber de você, por que a culinária afrodiaspórica? Então, eu acredito que ser uma mulher preta e compreender as nossas raízes fala muito sobre o quanto a gente foi deslocado, não só enquanto povo, Uhum, mas enquanto essas raízes são colocadas só em um local, né? uhum, Como, por exemplo, Salvador, Bahia. Mas esses alimentos, essas raízes, esses grãos que estão diariamente dentro da nossa alimentação, que é uma alimentação majoritária básica, mas que as pessoas não compreendem, que essa culinária da diáspora e a culinária brasileira em si é uma culinária diaspórica sim. porque tem maior parte da nossa contribuição. Então, retomar esse essa originalidade de onde vem o ingrediente é também potencializar as ancestralidades que trouxeram ela até para nós, né, para a gente se Uhum, alimentar, principalmente na região Nordeste, que é uma região que é tomada de ingredientes de origem sim. africana, porque a gente tem um solo super fértil, né? Tanto Uhum, é que a fronteira da África, né, da costa da África, está muito interligada aqui no Brasil, né, através dos navios que vinham trazendo essas sementes. Não é à toa que a gente tem várias sementes que são fontes e que alimentam muita gente até hoje, né? Com várias contradições. uhum, Mas é importante que a gente conte história desses alimentos que também foram deslocados. Então, geralmente o que eu digo é que a história da culinária da diáspora, a culinária afro, uma culinária originária, é uma história silenciada em cima de outra história silenciada. Por quê? A gente é massacrado dentro dessa gastronomia, que é dito uhum, gastronomia, né? Porque a gastronomia, que é uma palavra colonizadora, que é uma palavra branca, ela não nos coloca como potências, né, nessas construções. Então, a culinária da diáspora é importante que a gente conte essa história, a história real, a história é, que realmente potencializa o nosso corpo, né? uhum, E quando a gastronomia não nos coloca enquanto potência nesses espaços, mas nos coloca sempre como pessoas de não referência. sim. E não nos fazem referência, mas estão utilizando todas as nossas práticas. Porque eu acho que culinária da diáspora é uma culinária que realmente não só agrega os ingredientes, mas agrega também os gestos, agrega a observação, agrega o modo de fazer. Então, potencializar essas construções, potencializar e repassar todas as práticas que a gente entende dentro da culinária. Eu prefiro nem Uhum, falar gastronomia, uhum. né? Eu prefiro utilizar a culinária mesmo, porque nem África nunca teve essa construção, né? Enquanto, E, e essa gastronomia não nos coloca enquanto potência mesmo, porque nunca tem uma base de estudos de culinária africana nessas grandes escolas de gastronomia, né? uhum, Outros vários países que são os pioneiros, os patronos da gastronomia e a culinária da diáspora não está dentro dessas cadeiras, né, de uhum, faculdade, enfim. Mas a culinária da diáspora é uma culinária que resgata, não, que não só alimenta não só se alimenta das nossas raízes, mas se alimenta de uma continuidade, né? A uhum. continuidade é essa que são passadas, né, de ancestrais em ancestrais e a gente nunca se pergunta de onde vem. Sim, vem junto com os alimentos, né? Acho legal você falar isso, porque contar a história
dos alimentos e contar as histórias através deles, né? Isso, Nunca é somente o ingrediente, né? Que está ali no meio daquela receita, não basicamente uma receita elaborada, mas uma receita de comida do dia a dia. Tem alguma coisa ali que tem uma história. E quando você falou de deslocamento, eu lembro muito do que a gente até estuda quando fala, principalmente do professor Molef Ketchachante, que a gente até explorou aqui alguns episódios atrás, fala desses deslocamentos, né? Das referências pelas quais a gente aprendeu as ciências, digamos assim, como se fala, culinária. Através de que olhar você aprendeu a culinária e o quão deslocado está esse olhar da origem desses alimentos. E estando deslocado da origem, está deslocado da história. Então, acho muito legal quando você conecta a história dos alimentos à história da gente em si, né? Ele, se você olhar, ele vai trazer na sua feitura, no seu preparo, vai trazer história, né? com certeza. E é exatamente isso, assim, essa história que foi negada da construção de como nós fizemos. A gente Uhum, tem o ingrediente, a gente tem a potência que agrega, que alimenta, né, o nosso corpo, uhum, e a gente tem a potência da feitura, né, do observar, do fazer, de como ele é feito, como ele é repassado. Então, é importante e que isso é um alimento também. sim, Repassar é um alimento. sim, Então, é importantíssimo que a gente traga essa que a gente traga mesmo, que a gente fale sobre a construção alimentar do repassado modo de fazer, né? uhum, Da observação, porque se a gente não tem dentro a referência, né, dentro dessa história da culinária, a gente vive hoje na escassez, né, uhum, de continuidade mesmo, sim, de se ver em outras pessoas, de se ver em locais que são tão amplos, são tão ditos incríveis e a gente não se observa lá naquele local, assim, naquele uhum, lugar. Eu acho que é importante a gente frisar essa construção, é, assim, sabe, de história. com certeza. E, majoritariamente, quem contribui com esse país, né, é o povo preto, Uhum, para a gastronomia, para a culinária, porque a gente está na base, né? A gente sim, constrói, a gente faz, e a gente não tem essas referências, mas que praticamente a gente fez tudo, a gente faz tudo, né? uhum, Na botânica, e tem uma mulher preta, que é Laurence Alves, né? Ela é uma referência, inclusive, para mim, que ela diz que a gente alimenta, né, esse país desde os seios. uhum, Tem as contribuições na botânica. Nos seios é porque a gente foi ama de leite. sim, Então, é potente demais você se compreender enquanto um corpo que alimenta. A gente alimenta muita gente. sim, A gente alimenta desde o ventre, né? A gente alimenta desde os seios, desde essas contribuições que são ditas agroecológicas, mas a gente sabe que a gente já fazia isso, né? Dentro dessa soberania, uma soberania alimentar de práticas elementares que compõem as construções, né, dentro desses campos que são ditos agroecológicos hoje, e vários outros locais assim que foram deslocando o nosso povo, mas que a gente realmente precisa repensar esse local.